Yuki Onna é um yokai descrito como uma mulher alta, tendo seus incríveis 3 metros de altura e sendo dona de uma beleza extremamente estonteante. Ela é considerada uma aparição muito bonita. E embora seja retratada com uma feição serena e completamente tranquila, só sua presença emite uma verdadeira sensação de terror. É como se você enxergasse alguém em meio a toda aquela neve e os seus instintos dissessem: cara, tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Bom, os seus olhos seriam capazes de desviver qualquer um que encarasse, e dependendo da versão da lenda que você escutar, ela pode ter os cabelos pretos ou pode ter os cabelos brancos. Yuki Onna também possui lábios azuis, o que pode lembrar gelo ou alguém que acabou desvivendo o congelado. A sua pele é descrita como pálida, muito pálida. Tão pálida que em muitos relatos é dita até como transparente. Ela pode aparecer vestindo um kimono ou não vestindo nada, o que acaba aumentando a confusão da pessoa em meio àquela paisagem toda e em meio à branquidão da neve. Ela não deixa rastros quando se move, porque ela flutua, o que indicaria que ela não teria pés, pelo menos não como os outros fantasmas do folclore japonês. Ela flutuaria porque não teria pés. Foi o que eu traduzi em um site e, sinceramente, eu tive que me esforçar muito para conseguir adaptar essa tradução, porque não parecia que estava certa, mas eu me esforcei para conseguir fazer um texto coeso aqui, gente. Bom, e caso a Yuki Onna se sinta ameaçada, ela consegue se transformar em uma neblina muito espessa. Em algumas lendas, ela também é descrita tendo apenas uma perna e apenas um olho. Mas, de um ponto de vista psicológico, Yuki Onna poderia representar a personificação do inverno e do medo, inspiradas pelas nevascas, especialmente em regiões que sofriam com fortes nevascas, onde o inverno pode ser muito rigoroso, como no norte do Japão ou no meio de Honshu, que é uma região montanhosa e isolada. Yuki Onna também poderia explicar os corpos que são encontrados de pessoas desaparecidas após as tempestades de neve. Originalmente, ela seria o espírito de uma pessoa que desviveu nessas condições climáticas adversas, ou como sendo uma entidade lunar. Até o século XVIII, para vocês terem uma noção, ela era representada como um espírito maligno. Mas uma representação humana, mais humana, foi surgindo com mais frequência depois disso. Esse espírito aparece durante a noite, em meio a tempestades de neve, e o que ela faz em relação às suas vítimas vai depender muito da versão da lenda que você escutar e também da localização geográfica. Geralmente aparece para viajantes, os fazendo congelar com a sua respiração ou os fazendo se perder até desviverem de frio. Na maioria das versões, ou em todas as versões, sempre vai terminar com as vítimas desvivendo de frio. Então faz muito sentido que a Yuki Onna seja a representação do inverno rigoroso, das tempestades
de neve e das pessoas, né, encontradas depois dessas tempestades, né, as pessoas desaparecidas. No caso, a explicação, né, do porquê que essas pessoas desaparecem realmente faz muito sentido do ponto de vista psicológico. Antigamente as pessoas criavam essas histórias para explicarem coisas que elas não sabiam direito o que era ou como funcionava. Mas, voltando, essa parte ficou um pouco confusa na hora que traduziu, então eu vou tentar ser o mais coesa possível. Na província de Aomori, Yuki Onna é frequentemente retratada como uma mulher segurando uma criança em seus braços e aparecendo principalmente para pais que perderam seus próprios filhos. E pelo que entendi nessa parte, a Yuki Onna, quando se depara com esses pais que perderam seus filhos, pede para que eles segurem o seu filho, a criança que ela aparece trazendo em seus braços. E quando os mesmos o fazem, essa criança começa a crescer repentinamente, a crescer. E quando a pessoa se dá conta, aquela criança, entre aspas, cresceu tanto que ela não consegue se mover e, consequentemente, ela acaba desvivendo de frio também. É dito nesse texto que a criança representaria um grande bloco de gelo. Essa parte ficou um pouco confusa, mas em suma é mais ou menos isso. Yuki Onna também parte para ações mais diretas e mais brutais, como, por exemplo, atacar casas com a sua respiração, fazendo com que as portas se abram com fortes rajadas de vento, e então as vítimas também acabam desvivendo de frio, porém dessa vez durante o sono. Na província de Niigata, ela arrancaria o fígado das crianças, e na província de Miyagi, ela é conhecida por sugar o líquido vermelho do ser humano, se é que vocês me entendem, e a vida das pessoas, de seus corpos. Eu acho tão fascinante como as pessoas antigamente criavam essas criaturas e essas histórias para explicar coisas que elas não conseguiam explicar na época direito, com comprovação científica, com algo preciso, né? Por que tem esses fenômenos climáticos? Geralmente eles correlacionavam esses acontecimentos climáticos com deuses, com fantasmas, espíritos, com esses yokais. Então é muito interessante. O vídeo anterior que eu falei sobre os yokai, eles contam a história, o contexto histórico, social da época e tudo mais. É muito fascinante como esses mitos conseguem contar a história, o passado pra gente. É simplesmente fascinante. As pessoas não tinham total conhecimento sobre algo, então elas criavam histórias em cima disso para conseguirem suprir essa lacuna que ficava, sabe? Eu acho isso muito interessante. O Gacha do Koro, por exemplo, é um yokai que é descrito como um esqueleto gigantesco, e ele é formado a partir dos ossos de todos aqueles que acabaram desvivendo de fome ou acabaram desvivendo em campos de batalha. Então seriam yokai criados a partir
daquele contexto histórico, sabe? Para conseguir explicar um contexto histórico que aquela sociedade passou. Então é muito interessante. Tem uma árvore vampira do folclore japonês chamada Juboko, que é justamente isso. Ela cresce em campos de batalha onde muitos deles viveram e é capaz de capturar seres humanos com seus galhos para sugarem o líquido vermelho dos seres humanos também. Tem o Kasao Bake, que ele é um espírito que se origina de objetos inanimados que são abandonados pelos seus donos. Eu acredito que seja para as pessoas valorizarem as coisas que elas têm, honrarem o que elas conquistaram. Eu acredito. Essa é a minha interpretação. E tem um yokai também que é um lembrete basicamente para as pessoas sempre lembrarem de deixar seus banheiros limpos, que é o Akaname. Porque caso contrário, ele vai trazer a doença, sabe, pra onde quer que ele vai. Então, se você não mantém o seu banheiro limpo, você pode ter uma Akaname no seu banheiro e ele pode trazer a doença pra sua casa, sabe, pro seu lar. Então, são histórias que têm uma certa lição de moral no final. Eu acho muito interessante porque realmente conta muito o passado e o contexto histórico da época, sabe? Também tem o yokai Rokurokubi, que nasce como um ser humano normal, mas acaba sendo amaldiçoado pelo karma, né? Então, a pessoa durante o dia é um ser humano normal e ela consegue viver sem chamar muita atenção, ao mesmo tempo que espiona a vida das suas próximas vítimas, e durante a noite elas ganham a habilidade de esticarem os seus pescoços, né? Esticarem como Luffy, sabe? Esticar. E são capazes de atingir grandes alturas, né? Por causa disso. E essa maldição vem justamente pelas maldades que essa pessoa acabou cometendo em vida e também por quebrarem vários conceitos budistas, né? Vários preceitos budistas. Vocês estão vendo?
Eu mandei foto da neve para um amigo meu e ele me respondeu com: Nossa, isso parece Kimetsu no Yaiba. Cuidado, pode ter algum Oni por aí. E eu estava preocupada com algum maluco escondido nesse lugar. Enfim. Pelo menos a foto que eu enviei pra ele tava muito, muito foda, segundo ele.